Eu vi a minha mãe beijar o meu noivo na boca, um beijo lento e calculado que selou o meu destino como uma sentença de morte disfarçada de bênção familiar. A minha irmã riu baixinho atrás de mim, os dedos entrelaçados nos dele como se já fossem donos um do outro, enquanto eu, paralisada no umbral da cozinha, sentia o vinho do Porto azedar na minha língua. E quando, anos depois, entrei na Catedral de Lisboa como a noiva que eles nunca esperaram que eu me tornasse, os seus rostos congelaram num horror tão puro que o sino da torre pareceu ecoar o grito que eu guardava no peito desde aquela noite fatídica. O sol de verão em Lisboa batia impiedoso nas ruas de Calçada da Baixa, transformando o Tejo num espelho de prata que refletia as minhas ilusões partidas. Eu tinha 22 anos, fresca da Universidade em Coimbra, com um diploma de literatura nas mãos que prometia mundos de palavras livres, mas o que eu realmente carregava era o peso de um amor que achava eterno. Chamava-se Miguel, o meu Miguel, com os olhos castanhos como o café forte que tomávamos nas esplanadas do Chiado, e um sorriso que iluminava as noites de fado melancólico no Bairro Alto. Nós nos conhecemos numa festa de São João, em Porto, onde as sardinhas assavam no ar salgado e os martelos de plástico batiam em cabeças rindo. Ele era engenheiro naval, sonhador de mares, e eu, aspirante a escritora, via nele o herói das minhas histórias inacabadas. A minha família era o oposto dos meus sonhos, uma teia apertada de tradições portuguesas, onde o sangue valia mais que o amor, e as aparências eram um escudo contra o escândalo. A minha mãe, Dona Isabel, era a rainha incontestada daquela teia. Viúva desde que o meu pai se afogou num acidente de pesca ao largo de Cascais, uma história que ela contava com lágrimas calculadas para ganhar simpatia, ela governava a casa em Alfama com punho de ferro enfeitado de rendas. A família é o nosso porto seguro, Inês, repetia ela, enquanto polia os pratos de cerâmica que herdara da avó. A minha irmã mais velha, Catarina, era a sua extensão perfeita, bela como uma Madonna renascentista, com cabelos negros que caíam em ondas até a cintura, e uma ambição que a fazia pescar menos que uma cobra. Catarina estudara economia em Lisboa, mas o seu verdadeiro curso era o de caçadora de troféus masculinos. Aos 25, já tinha descartado 2 noivos por não serem adequados, um por ser demasiado pobre, o outro por ser demasiado liberal. Eu era a ovelha negra, a caçula distraída com livros e versos, que minha mãe tolerava como uma mancha num tapete antigo, algo para esconder debaixo do sofá. Miguel entrara na nossa vida como um vendaval fresco do Atlântico. Ele me cortejara com passeios pelo castelo de São Jorge, onde nos beijávamos entre as muralhas que viram rainhas e traições, e jantares de bacalhau à brás que ele cozinhava com mãos calejadas de quem consertava barcos. Tu és o meu farol, Inês, murmurava ele, e eu acreditava, porque no seu abraço eu esquecia as críticas da minha mãe sobre as minhas ideias modernas. Mas o vendaval virou furacão numa noite de outono chuvoso, quando Miguel pediu a minha mão em casamento. Ele o fez no terraço da nossa casa em Alfama, de joelhos no chão molhado, com o anel de ouro simples que comprara com o salário de um mês. A chuva tamborilava nos telhados de telha vermelha, e o cheiro de castanhas assadas subia das ruas abaixo. Eu disse sim, chorando de alegria, e corremos para dentro para contar à família. A minha mãe estava na sala, bordando um lenço com motivos de camelias, flores que simbolizam o amor traído, ironicamente. Catarina lia uma revista de moda ao lado, as unhas vermelhas virando páginas como lâminas. Que notícia maravilhosa! Exclamou a minha mãe, mas os seus olhos, aqueles olhos verdes frios como o Tejo em inverno, demoraram-se em Miguel um segundo a mais. Ela o abraçou, e eu vi o modo como as mãos dela se demoraram nas costas dele, como se medisse a largura dos ombros. Catarina sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e disse: Parabéns, mana. Ele é perfeito para ti. Ou para quem o mereça. Naquele momento, um arrepio me percorreu, mas eu o atribuí à umidade da noite. Os dias seguintes foram um vórtice de preparativos. A minha mãe insistiu em planejar o casamento, tradição, Inês. Em Portugal, casamos na igreja, com família e amigos, não num cartório qualquer. Escolhemos a sede de Lisboa para a cerimônia, e o banquete seria em Cascais, onde o mar sussurraria bênçãos. Mas algo mudava em Miguel. Ele ficava distante, os telefonemas mais curtos, os olhares evasivos. Estou cansado do trabalho, justificava, e eu, tola, acreditava, mergulhada nos vestidos de noiva que provava em lojas do Rossio. Foi numa tarde de novembro, com o vento uivando como um lamento de fado, que tudo desmoronou. Eu chegara cedo do meu estágio numa editora pequena, os braços cheios de manuscritos cheirando a tinta fresca. A casa estava silenciosa,
exceto por um murmúrio vindo da cozinha. Empurrei a porta, e o mundo parou. Lá estavam eles, a minha mãe, com o vestido florido colado ao corpo pelo vapor da panela no fogão, e Miguel, encostado à mesa, as mãos dela no rosto dele. O beijo foi lento, deliberado, como se anos de conversas sussurradas culminassem ali. Ela não te merece, meu querido, ouvi a minha mãe sussurrar enquanto se separavam. Catarina, sim. Ela é forte, ambiciosa. Tu precisas de uma mulher que te leve, não que te arraste para sonhos vazios. Eu não gritei. Não corri. Fiquei ali, invisível como uma sombra, sentindo o coração se contrair como um punho. Catarina entrou então, do nada, como se ensaiado, e envolveu os braços em Miguel. Eu te disse que seria melhor assim, murmurou ela, e ele, o meu Miguel, não a repeliu. Apenas baixou a cabeça, envergonhado, mas não o suficiente para me olhar nos olhos. Naquela noite, o noivado acabou. Miguel partiu com as malas feitas, deixando uma nota: perdão, Inês. A tua mãe tem razão. Eu preciso de estabilidade. Estabilidade. A palavra me queimava como sal numa ferida aberta. A minha mãe chorou, fingindo luto pela minha dor, e Catarina, com um brilho nos olhos, anunciou o novo noivado dela com ele 2 semanas depois. O casamento deles foi na mesma sé, com o mesmo padre, e eu fui convidada, como se fosse uma obrigação familiar. Sentei-me na última fila, vestida de preto como uma viúva prematura, e assisti enquanto eles trocavam votos que deviam ser meus. Os meses seguintes foram um abismo. Eu me mudei para um quarto alugado no bairro Alto, cercada pelo eco de guitarras de fado que pareciam lamentar o meu destino. Escrevia dia e noite, mas as palavras saíam amargas, cheias de veneno. A traição da minha mãe me corroía, como ela, que me dera a luz, podia-me roubar o futuro. E Catarina, a sangue do meu sangue, rindo enquanto usava o meu anel, não o mesmo, mas o maior, mais brilhante. Elas conspiraram, eu sabia. Conversas sussurradas sobre como eu era instável, sonhadora demais, não boa o suficiente para um homem como Miguel. Ele, fraco, cedeu ao veneno delas, ao encanto da tradição que minha mãe tecia como uma aranha. Mas o ódio é um fogo lento, e o meu queimava devagar, forjando algo novo em mim. Comecei a planejar, não com lágrimas, mas com a frieza de quem aprendeu a navegar mares traiçoeiros. Lisboa, com as suas 7 colinas e segredos enterrados, seria o meu palco. Anos se passaram, 5, para ser exata, e eu voltei transformada. Não mais a Inês frágil, mas uma mulher com poder nas veias, pronta para fazer com que eles congelassem ao me verem. Porque a vingança, em Portugal, não é um grito, é um fado sussurrado que ecoa para sempre. Os anos no exílio autoimposto foram uma escola cruel, mas eficaz. Deixei Lisboa para trás como quem abandona um amante infiel, rumando para o sul, para o Algarve, onde o sol escaldante queima as cicatrizes e o mar infinito lava as mágoas. Aluguei um quarto minúsculo em Lagos, acima de uma taverna onde pescadores contavam histórias de naufrágios ao som de morna cabo-verdiana misturada com o fado alentejano. Trabalhei como guia turística de dia, levando gringos por falésias douradas e grutas azuis, descrevendo a história de Portugal com uma voz que soava confiante, mas por dentro eu catalogava cada detalhe, como as ondas erodem a rocha devagar, inexoravelmente, até que nada reste. De noite, escrevia. O meu primeiro livro nasceu ali, num caderno gasto que comprei numa papelaria de rua em Faro. Chamava-se Sombras do Tejo, uma novela semi-autobiográfica sobre uma mulher traída pela família, que tecia a sua redenção através de palavras afiadas como facas de ourives. Publiquei-a por conta própria, vendendo cópias nas feiras de livros de Tavira, e o boca a boca, esse velho amigo português, fez o resto. Críticas em jornais regionais me chamaram de a nova voz do drama familiar, e editores de Lisboa começaram a ligar. Tem fogo, Inês. Tem alma portuguesa, disse um deles, um homem grisalho com sotaque de Évora. O sucesso veio como uma onda, mas eu o cavalguei com cautela. Mudei para uma casa modesta em Portimão, comprei um computador usado e contratei um agente literário em Setúbal. O segundo livro, Vingança em Rendilhado, explodiu, best-seller nacional, traduzido para espanhol e francês. Era sobre uma costureira de Guimarães que envenena devagar a rival que lhe rouba o noivo, usando linhas de bordado como metáforas para laços familiares rompidos. As resenas diziam, gaiola e visceral, como um grito de Amália Rodrigues num salão de baile.
Eu sorria nas entrevistas, mas por dentro revivia aquela cozinha em Alfama, o beijo que me roubara tudo. Com o dinheiro veio o poder. Investi em ações de companhias de turismo, afinal, eu conhecia o Algarve como a palma da mão, e em imóveis discretos, um apartamento em Lisboa que mantive vazio, como uma armadilha esperando o rato. Aprendi a navegar o mundo dos negócios portugueses, aqueles jantares em Belém onde se fala de política entre garfadas de pastéis de nata, e vinho do Dão que solta línguas. Fiz contatos, um advogado em Oeiras que me ensinou sobre heranças e testamentos, uma psicóloga em Coimbra que me ajudou a dissecar o trauma familiar sem piedade. A tua mãe é narcisista, Inês, disse ela numa sessão via Zoom, o rosto dela iluminado pela tela como um oráculo moderno. Ela te vê como extensão dela, não como indivíduo. A irmã é cúmplice, alimentada por ciúme. Eu absorvia tudo, sendo o meu plano como um bordado de Viana do Castelo, belo à superfície, letal nas pontas. Miguel e Catarina casaram-se um ano após a traição. Eu soube pelos jornais sociais, casamento do ano em Cascais, com fotos deles na Praia da Conceição, ela de véu branco esvoaçante, ele de fato cinza, sorriso forçado. Tiveram uma filha, Beatriz, que agora teria 4 anos, uma menininha de cachos pretos como os da mãe. A minha mãe, orgulhosa, postava fotos no Facebook, sim, até a Dona Isabel ceder à modernidade, legendas como família é tudo, com emojis de corações. Eu via tudo de uma conta falsa, Marisa Algarve, curtindo ironicamente para me lembrar do ódio. Mas o ódio sozinho não basta, precisa de combustível. O meu veio numa carta, anos depois. A minha mãe, agora com artrite nas mãos que outrora bordavam tão finamente, escreveu pedindo perdão. Inês, minha filha, volta para casa. A família sente a tua falta. Catarina e Miguel estão bem, mas tu és parte de nós. Bem. Eu ri, rasgando o papel como se fosse a pele dela. Bem era a mansão que compraram em Sintra com a herança do meu pai, dinheiro que devia ser dividido, mas que ela manipulou para favorecer a filha perfeita. Eu contratei o advogado então, descobriu fraudes nos papéis, desvios que poderiam arruinar Dona Isabel se expostos. Ainda não. A vingança tem timing, como um vinho que precisa envelhecer. Voltei a Lisboa num trem alfa pendular, o coração batendo como o apito da locomotiva. Tinha 30 anos agora, o cabelo curto e tingido de castanho avermelhado, o corpo esguio de quem corre pelas praias do Algarve ao amanhecer. O meu terceiro livro, O Beijo Roubado, estava prestes a lançar, uma história de traição materna que espelhava a minha vida com precisão cirúrgica. Os editores armaram um evento na livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, no Chiado. Vai ser um sucesso, Inês, disse o meu agente, um lisboeta magro com óculos de ar fino. A imprensa vai adorar. Mas o verdadeiro palco era outro. Eu sabia que a minha família estaria lá, convites anónimos, enviados por um admirador secreto, prometendo uma surpresa familiar. Imaginei os rostos delas, a mãe, com rugas que o botox não mais escondia, Catarina, ainda bela mas com olheiras de noites insones com uma criança chorona, e Miguel, grisalho nas têmporas, o engenheiro que sonhara mares mas agora gerenciava uma firma de construção em Oeiras. Eles chegariam, curiosos, e me veriam no pódio, lendo certos que os cortariam como navalhas. A noite do lançamento choveu, uma garoa fina que embaçava as montras da rua Garrett. A livraria fervia, intelectuais de casacos de lã, turistas com guias Baedeker, e no fundo, eles. Eu os vi entrar, hesitantes, a minha mãe apoiada no braço de Catarina, Miguel carregando Beatriz no colo. O ar cheirava a papel novo e café, e o meu pulso acelerou como um touro na arena de Salvaterra. Subi ao pequeno estrado, o microfone frio na mão, e comecei a ler. Eu vi a minha mãe beijar o meu noivo, e nesse beijo, o mundo que eu construí desabou como as muralhas de Lisboa no terremoto de 1755. Os olhares deles congelaram. Beatriz, inocente, aplaudiu, mas os adultos. Os adultos viram o fantasma que eu me tornara. A minha mãe deixou cair a bolsa, o som ecoando como um tiro. Catarina sussurrou algo a Miguel, que empalideceu como cera. Eu continuei lendo, voz firme, descrevendo a cozinha em Alfama, o beijo, a risada da irmã. A plateia ofegava, achando ficção, mas para eles era confissão e acusação. Quando terminei, aplausos ribombaram, mas eu só via os olhos dela, pânico puro, o reconhecimento de que a filha traída havia voltado, não para perdoar, mas para incendiar. Depois do evento,
Eles me abordaram no canto das assinaturas. Inês, murmurou a minha mãe, voz trêmula como folhas de sobreiro ao vento. Eu ergui os olhos do livro que assinava, um sorriso lento se formando. Sim, mãe. Faz tempo. Catarina gaguejou, isto. Isto é sobre nós. Eu ri, baixo e amargo. Tudo é sobre nós, mana. Família, não é? Miguel não falou, apenas me olhou, e viu remorso nele, misturado a algo mais sombrio, desejo, talvez, pelo que perdera. Aquela noite foi só o começo. O livro vendeu milhares, e com ele veio a exposição, entrevistas na RTP, artigos no Público chamando-me a voz da mulher traída em Portugal. Mas o plano ia mais fundo. Eu havia comprado ações na firma de Miguel, o suficiente para influenciar decisões. E o advogado? Ele preparava o processo pela herança, com provas irrefutáveis de manipulação. A minha mãe, que me ensinara a rezar à Senhora de Fátima pela família, agora rezaria por misericórdia. Porque a vingança não é um ato, é uma sinfonia, e eu mal havia afinado os instrumentos. A manhã após o lançamento amanheceu cinzenta, com nuvens baixas sobre o tejo que pareciam carregar o peso das minhas palavras não ditas. Acordei no meu apartamento no Chiado, aquele que comprara anos antes, mobiliado com minimalismo escandinavo misturado a azulejos portugueses, um contraste que espelhava a minha alma dividida. O café coava devagar na cafeteira italiana, o aroma misturando-se ao cheiro de chuva fresca que entrava pela janela entreaberta. Liguei a rádio, fado na antena 1, a voz rouca de Marisa cantando Estranha Forma de Vida, e por um momento, permiti-me um luxo de lágrimas. Não de dor, mas de triunfo contido. Eles haviam-me visto, e o gelo nos olhos deles era o primeiro gosto da retribuição. O telefone tocou enquanto eu mordiscava uma torrada com azeite e tomate. Era o meu agente. Inês, estás nas manchetes. Escritora revela segredos familiares em livro chocante, o Correio da Manhã já ligou para uma entrevista. Ri, mas o som saiu oco. A exposição era uma lâmina de 2 gumes, cortava-os, mas também me expunha. Respondi, aceita, mas só se for ao vivo. Quero que sintam o peso das palavras. Desliguei e olhei para o espelho, os meus olhos, outrora suaves como os de uma camponesa alentejana, agora queimavam com a intensidade de uma tocha em procissão de Corpus Christi. Saí para a rua, o casaco de lã cinza colando-se à pele úmida. Caminhei até à Praça Luís de Camões, onde estátuas de bronze vigiavam os transeuntes apressados. Sentei-me num banco, observando os pombos bicando migalhas, e pensei na minha mãe. Dona Isabel, com as suas missas dominicais na igreja de São Roque e os chás da tarde com amigas de Alfama, que fofocavam sobre vizinhos como corvos em oliveiras. Ela me criara para ser submissa, como as mulheres da sua geração, que engoliam ambições com caldo verde e rezavam para santos mudos. Mas eu lera Virginia Woolf escondida debaixo dos lençóis, e Sofia de Mello Briner nas bibliotecas públicas, e aquelas vozes me ensinaram que silêncio é cumplicidade. Uma mensagem chegou ao telemóvel, da conta falsa Marisa Algarve. Era Catarina, precisamos falar. Isto foi longe demais. Beatriz está confusa com as histórias na escola. Beatriz. A sobrinha que eu nunca conhecera, inocente no furacão que eu invocara. Por um segundo, o fogo vacilou. Mas então lembrei do riso dela no dia do casamento, e quando nasceu como sinos falsos. Respondi, então venham. Jantar em minha casa esta noite. Endereço em anexo. Era uma armadilha, claro. O apartamento estava preparado, vinhos do Douro na mesa, fotos antigas espalhadas casualmente, eu e Miguel em São João, eu com o pai na praia de Carcavelos antes do acidente. Eles chegaram às 8, pontuais como relógios suíços que Miguel importava para a firma. A minha mãe primeiro, com um jarro de lã bordado à mão, os cabelos grisalhos presos num coque apertado. Inês, minha querida, disse, beijando-me as bochechas com lábios frios. Catarina atrás, elegante num vestido azul marinho que realçava a sua silhueta de Madonna, mas com olhos inchados de noites mal dormidas. Miguel por último, carregando uma garrafa de vinho como ofrenda de paz, e Beatriz, a menininha de 4 anos, agarrada à sua perna, olhos grandes curiosos como os do avô afogado. Sentem-se, disse eu, voz suave como mel de rosmaninho. A mesa estava posta com bacalhau alagareiro, azeitonas e pão alentejano crocante. Conversamos de banalidades, o tempo, o trânsito na ponte 25 de Abril,
o novo álbum de Ana Moura. Beatriz desenhava num bloco, traços infantis de casas e sol. Mas o ar crepitava, carregado como antes de uma trovoada no Gerês. Foi a minha mãe quem quebrou o gelo, depois do primeiro copo de vinho. Teu livro. É bonito, Inês. Mas por que expor assim? A família lava a roupa em casa, como se diz. Ri, servindo mais vinho. Lavar. Vocês sujaram, mãe. Eu só estou a secar ao sol. Catarina interveio, voz afiada, não foi assim. Miguel e eu. Aconteceu naturalmente. Tu eras jovem, instável. Instável. A palavra me atingiu como uma bufetada. Instável? Eu tinha um futuro, um amor. Vocês o roubaram, como se eu fosse uma sobra. Miguel falou então, pela primeira vez, voz rouca como cascalho. Eu errei, Inês. A pressão. A tua mãe disse que tu não querias casar de verdade, que era só um capricho. Capricho. O fogo reacendeu. E tu acreditaste? No beijo dela, nas mentiras dela. Beatriz ergueu os olhos, confusa, tia Inês, porque brava. O silêncio caiu como uma cortina de ferro. Eu me levantei, fui à cozinha e voltei com o álbum de fotos. Abri na página do noivado, eu e Miguel, rindo sob as luzes de São João. Olha, Beatriz. Esta era a tia com o tio Miguel, antes de ele ser teu pai. A criança franziu a testa, mas os adultos congelaram novamente. A minha mãe estendeu a mão trêmula, para Inês. Isso é passado. Passado. O passado é o que nos define, mãe. Como o teu pai me ensinou, antes de tu enterrares em mentiras sobre o acidente. Mencionei o pai pela primeira vez, e vi o pavor nos olhos dela. O acidente não fora só azar, houvera apólices de seguro manipuladas, rumores de dívida que ela escondera. Catarina se levantou, furiosa, tu estás a destruir tudo. O teu ódio é doentio. Doentio? Como o teu ciúme por mim, a caçula que lia livros enquanto tu posavas para fotos. A discussão escalou, vozes sobrepondo-se como ondas em Nazareno. Beatriz chorou, e Miguel a levou para o sofá, ninando-a. Mas eu não parei. Revelei o processo, o advogado liga amanhã. A herança do pai, metade é minha, mãe. E os desvios que fizeste para a família perfeita vão para a luz. Eles partiram à meia-noite, a chuva agora forte batendo nas janelas como punhos. A minha mãe sussurrou na porta, tu és como o teu pai, teimosa até o fim. Fechei a porta, o eco das palavras dela me seguindo como um fantasma. Sozinha, abri o vinho restante e brindou ao espelho, ao fim dos começos. Porque o jantar fora só o aperitivo, o prato principal seria o julgamento público, onde o livro se tornaria arma, e as mentiras delas, correntes. Nos dias seguintes, o furacão mediático girou. Entrevistas na SIC Notícias, onde descrevi, hipoteticamente, traições familiares, e o público, sempre ávido por dramas como os de A Herdeira, na TVI, devorou. Vendas explodiram, e com elas, convites para festivais literários em Évora e Coimbra. Mas o verdadeiro golpe veio da firma de Miguel. Eu votei contra uma fusão-chave nas ações que detinha, anonimamente, fazendo cair o valor em 20%. Ele ligou, voz suplicante, Inês, por favor. Beatriz precisa de estabilidade. Estabilidade. A ironia me fez rir. Pergunta à minha mãe o que é estabilidade, Miguel. A psicóloga, em nossa sessão semanal, avisou, vingança consome, Inês. Deixa espaço para cura. Mas cura? Em Portugal, onde o fado ensina que a saudade é eterna, a cura é ilusão. Eu prossegui, sendo a rede mais apertada. O próximo passo, um documentário para a RTP, Segredos de Alfama, onde contaria a minha história. Eles tentariam me parar, mas o ódio me tornara inabalável, como as falésias do Algarve contra o mar. O outono em Lisboa é um amante caprichoso, dias de sol morno entrelaçados com chuvas que transformam as ruas em rios de folhas outonais, e eu me sentia como essa estação, bela na decadência, pronta para varrer o velho. O documentário avançava, contratei uma equipa de Lisboa Factory, aqueles estúdios trendy no antigo complexo industrial de Alcântara, onde o Tejo murmura segredos industriais.
O realizador, um jovem de Setúbal com dreadlocks e sotaque carregado, ouviu a minha pitch com olhos brilhantes. Isto é ouro, Inês. Drama puro, como Fados, do Carlos Saura, mas mais cru. Filmámos em locações simbólicas. A cena onde o casamento deles aconteceu, a praia de Cascais onde posaram para fotos, e a minha antiga casa em Alfama, agora alugada a turistas alemães que não sabiam da história sangrenta nas paredes. Enquanto isso, a família contra-atacava à sua maneira portuguesa, silêncios pesados e telefonemas de tias distantes. A tia Rosa, de Coimbra, ligou choramingando: Inês, a tua mãe está mal, a artrite piorou, e o escândalo. As amigas falam. Fingi compaixão, diga-lhe para rezar, tia. Os santos ouvem quem mente menos. Mas por dentro, o prazer era agudo, como o primeiro gole de ginginha numa noite fria. O processo pela herança corria nos tribunais de Lisboa. O advogado, Dr. Mendes, um homem seco como vinho de colares, reuniu provas, extratos bancários, testemunhas de notários que Dona Isabel subornara. Ela manipulou tudo após a morte do seu pai, disse ele num café no Rocio, o vapor do expresso subindo como fantasmas. A sentença pode ser em meses. Metade da propriedade em Sintra, mais compensação. Catarina, sempre a pragmática, tentou um aproac direto. Apareceu no meu apartamento um sábado à tarde, sem aviso, com um ramo de flores de laranjeira, símbolo de pureza em Portugal, ironia cruel. Podemos conversar como irmãs? Perguntou, voz melosa como pastéis de Belém. Deixei-a entrar, oferecendo chá de ervas em chávenas de vista alegre. Sentámo-nos na varanda, o sol filtrando através de persianas de madeira, o barulho dos elétricos subindo a colina como um lamento mecânico. Tu estás a destruir-nos, Inês, começou ela, olhos vermelhos mas maquiados impecavelmente. Beatriz pergunta por ti agora, depois do livro. E Miguel? Ele ainda te ama, sabes? Foi um erro. Amor. A palavra me fez engasgar no chá. Ama. Ele me trocou por ti, como um carro velho por um novo. E tu, mana, sorriste enquanto o fazias. Ela baixou os olhos, e por um momento vi a menina que éramos, brincando com bonecas em Alfama, partilhando segredos sobre rapazes da escola. Mas o ciúme a corroera desde sempre, eu, a livre, lendo Saramago enquanto ela estudava contas para agradar à mãe. Eu invejava-te, admitiu, voz baixa. Tu eras a artista, eu a prática. A mãe sempre te perdoava os devaneios. Quando Miguel te escolheu, senti alívio. Não, vitória. Mas agora, com o divórcio a pairar. Divórcio. Os olhos dela se arregalaram quando percebi que eu sabia, rumores no LinkedIn, onde Miguel postava sobre mudanças profissionais. Ele quer sair, continuei, impiedosa. Porque casou com uma sombra do que queria. E tu, Catarina, és o preço que ele paga pela fraqueza. Ela se levantou, flores caindo no chão como pétalas mortas. Tu és um monstro, Inês. Cuidado, ou o monstro te devora. As palavras dela ecoaram nos dias seguintes, enquanto filmávamos cenas em Alfama. Subi as escadinhas íngremes até à minha antiga casa, a câmara capturando o meu rosto contra o azul dos azulejos desbotados. Aqui, nesta cozinha, o meu mundo acabou, narrei, voz firme mas carregada de emoção crua. O realizador assentiu, perfeito. Isso vai cortar como navalha. A prévia vazou online, e o buzz explodiu, fóruns no Reddit Portugal debatendo, é real ou ficção, e tweets contra a Icao Alfama trending em Lisboa. A minha mãe, no seu desespero, invocou o padre da paróquia. Recebi uma carta em papel timbrado da igreja de São Vicente de Fora, venha confessar, filha. O senhor perdoa, e a família também. Ri, queimando a carta na lareira do apartamento, um luxo moderno num prédio antigo. Mas o fogo interno ardia mais quente. Descobri, através de um contacto na firma de Miguel, que ele planeava uma promoção-chave, um contrato com a Câmara de Lisboa para restaurar docas no cais do Sodré. Eu intervi, anonimamente, vazando e-mails antigos que mostravam subornos menores, nada ilegal o suficiente para prisão, mas o bastante para escândalo. O golpe caiu numa segunda-feira, manchetes no Jornal de Notícias, engenheiro de Cascais envolvido em irregularidades. Miguel ligou, voz quebrada, Inês, és tu. Por favor, para. Beatriz perdeu a escola particular por causa disto. Beatriz.
Novamente a criança. Mandei flores para ela, rosas brancas, com um cartão, para a princesinha. A tia ama-te, mas a verdade liberta. Era verdade parcial, eu a usava como escudo moral, mas o ódio pela mãe e irmã transbordava para eles. O documentário estreou numa noite de gala no Cinema São Jorge, o ar-condicionado zumbindo como abelhas enfurecidas. A sala lotada, literatos, jornalistas, e sim, eles na plateia, obrigados pelo buço familiar. Sentei-me na fila da frente, coração martelando como o de um toureiro antes da pega. As luzes baixaram, e a tela acendeu com imagens de Lisboa, o aqueduto das águas livres ao pôr do sol, fados e quando em travessas estreitas. Então, a minha voz em off, em Portugal, a família é sagrada. Mas o que acontece quando o sagrado é profanado? Cenas intercaladas, recriações do beijo na cozinha, atores com máscaras que lembravam vagamente os rostos deles. A plateia ofegou nos momentos-chave, a traição, o casamento roubado, a minha ascensão. Quando a câmara focou o meu rosto real, narrando o ódio forjado no Algarve, ouvi soluços atrás de mim. Virando-me discretamente, vi a minha mãe tapando a boca, Catarina rígida como uma estátua de mármore, Miguel com a cabeça baixa. Beatriz não estava, graças a Deus, mas o impacto era total. No QI após a exibição, um jornalista perguntou, Inês, isto é catarse ou vingança? Sorri para o microfone, ambas, senhor. Em Portugal, catarse vem com o preço da verdade. Aplausos ribombaram, mas eu só via os olhos deles, congelados em terror renovado. Saí pela porta dos fundos, o ar noturno fresco no rosto, e soube, o clímax se aproximava. O julgamento pela herança seria o ato final, onde o império delas ruiria como o terremoto de 1755, deixando ruínas para eu reconstruir. Mas naquela noite, sozinha com um copo de Porto Tawny, duvidei pela primeira vez. O ódio me preenchera, mas agora vazava, deixando um vazio enquanto como uma casa em Alfama após a imigração. Cuidado com o monstro, ecoara Catarina. E se ela tivesse razão? O inverno chegou a Lisboa como um velho lobo, garras de vento cortante do norte, e geadas que pintavam de branco os jardins do Parlamento. O julgamento pela herança marcou data para janeiro, no Tribunal Judicial de Lisboa, um edifício austero na Praça do Comércio onde o Tejo testemunha sentenças há séculos. Preparei-me como uma general para a batalha, reuniões com Dr. Mendes em cafés escondidos no Moraria, revisando pilhas de documentos amarelados, testamentos falsificados, transferências bancárias que Dona Isabel orquestrara após o funeral do pai. É sólido, Inês, assegurou ele, ajustando os óculos de meia-lua. Mas prepare-se para o drama familiar. Juízes portugueses odeiam escândalos domésticos. Enquanto isso, o documentário corria como pólvora, reprises na RTP2, debates em talk shows onde psicólogos dissecavam o trauma da traição materna. O público dividia-se, uns me viam como heroína feminista, e quando as vozes de autoras como Lídia Jorge, outros, como Vingadora Amarga, uma Medeia moderna em saias de chifon. Recebi cartas, centenas, empilhadas na entrada do apartamento, obrigada por falar pelo silêncio de tantas filhas, de uma mulher de Braga, para de envergonhar a família portuguesa, de um anónimo de Alfama. Lia-as à noite, com o aquecedor zumbindo e uma garrafa de vinho verde ao lado, sentindo o peso da nação nos ombros. Catarina tentou uma trégua desesperada. Ligou numa véspera de Natal, voz embargada pelo vinho do jantar familiar, vem para casa, Inês. A mãe está mal. O escândalo a matou por dentro. Casa. A palavra era veneno. Casa é onde te traem, mana. Diga à mãe que o Natal dela será na corte. Desliguei, mas o convite ecoou. Sozinha no chiado, decorei a árvore minúscula com enfeites de cortiça do Alentejo, bolas pintadas à mão, luzes LED pescando como estrelas falsas. Comi rabanadas sozinha, o açúcar grudando nos dedos como memórias doces amargas, e assistia o Pátio das Cantigas, na TV, rindo forçada das trapalhadas que outrora me faziam feliz. Miguel, o elo fraco, cedeu ao remorso. Encontrámo-nos num café neutro em Belém, perto dos Jerónimos, onde monges outrora rezavam por almas perdidas. Ele chegou envelhecido, rugas profundas como sulcos em vinhas do Douro, olhos cansados de quem navega tempestades internas. Inês, eu amo-te ainda, confessou, após o primeiro gol de galão. O casamento com Catarina foi um erro. Ela é vazia.
Tu eras a luz. Luz. Ri, amarga. Luz que apagaste com um beijo, Miguel. Agora, apagas a tua própria carreira com os teus erros. Ele implorou, retira as ações da firma. Beatriz sofre. E o divórcio? Catarina está grávida de novo. Grávida. O ar fugiu dos pulmões. Outro filho, outra âncora para o navio furado deles. Parabéns, disse, voz gélida. Mas o mal que semeaste colhe agora. O contrato da Câmara. Perdido por irregularidades. Culpa tua, não minha. Ele chorou então, lágrimas caindo na espuma do café como chuva no Tejo. Perdão, Inês. Volta para mim. Toquei a mão dele, pela última vez, volta para o teu porto falso, Miguel. O meu é feito de palavras e justiça. O julgamento abriu com fanfarra mediática, repórteres acotovelando-se na entrada do tribunal, flashes como trovões secos. Eu entrei de casaco preto, cabelo preso num rabo de cavalo severo, o doutor Mendes ao lado como um escudeiro leal. A sala era fria, cheirando a papel velho e desinfetante, com bancos de madeira gasta que rangiam sob o peso dos presentes. Lá estavam eles, a minha mãe, frágil num vestido cinza, apoiada em Catarina, que exibia uma barriga incipiente sob o casaco, Miguel ausente, cuidando de Beatriz, mas representado por um advogado jovem nervoso. O juiz, um homem de bigode grisalho e sotaque transmontano, chamou a sessão. Testemunhas desfilaram, o notário que assinara os papéis sob pressão, uma prima distante que vira Dona Isabel queimar documentos no quintal. Então, eu no estrado, jurando na Bíblia com mão firme. A minha mãe manipulou a herança para excluir-me, favorecendo a irmã após roubar o meu noivo, declarei, voz e quando nas paredes de azulejo. A defesa contra-argumentou, emoções exacerbadas por um livro ficcional. Mas as provas falavam mais alto, extratos, assinaturas falsificadas. A minha mãe testemunhou por último, voz trêmula como folhas de castanheira, eu só queria o melhor para as minhas filhas. Inês era rebelde, Catarina estável. Estável. A palavra final do veneno. Cruzei olhares com ela, e vi o abismo, não ódio, mas vazio. Ela me via como inimiga, não filha. Catarina, ao lado, acarinhava a barriga, olhos suplicantes, mas eu lembrei do riso dela na cozinha. A sentença veio 2 semanas depois, vitória total. Metade da mansão em Sintra, compensação financeira, e uma ordem para Dona Isabel reembolsar desvios. O público estampou, escritora vence batalha familiar, justiça ou vingança. Celebrei sozinha num restaurante em Barro Alto, comensalando com um copo de moscatel e vistas para as luzes da cidade. Mas o triunfo era agridoce, o vazio crescia, como uma casa vazia após a festa. Catarina ligou naquela noite, tu ganhaste, mana. Mas perdeste-nos. Perdi-vos há anos, respondi. Agora, ganho-me a mim. Desliguei, e pela primeira vez em anos, dormi sem sonhos de traição. O fogo da vingança arrefecia, deixando cinzas para eu varrer. Mas o capítulo não acabara, o nascimento do novo bebé deles, a vida de Beatriz, fios soltos que o destino, caprichoso como o fado, ainda teceria. A primavera irrompeu em Lisboa como um renascimento forçado, jacarandás roxos tingindo as avenidas lumiares, e o ar carregado de perfume de laranjeiras que mascarava o cheiro de asfalto molhado. Com a sentença, mudei-me para a mansão em Sintra, metade minha agora, um palácio de pedra e era onde ventos do Atlântico sussurram através de janelas ogivais. Renovei-a devagar, paredes brancas frescas, estantes para os meus livros, um estúdio com vista para o Castelo dos Mouros, onde eu escrevia ao som de grilos e corujas. O Algarve ficara para trás, um capítulo de exílio, agora, era tempo de reinar no centro do furacão. A família fragmentou-se como azulejo rachado. Miguel pediu o divórcio em março, citando diferenças irreconciliáveis nos papéis, mas eu sabia, pelas fofocas de tias no WhatsApp, que o escândalo o quebrara. Ele mudou-se para um apartamento modesto em Oeiras, perto do mar que outrora sonhara conquistar, e Beatriz ia viver com ele aos fins de semana, Catarina retendo a custódia primária apesar da gravidez. O novo bebê nasceu em maio, um menino, Francisco, com olhos castanhos como os do pai, mas herdando o peso de um casamento em ruínas. Catarina, sozinha na casa de Cascais, vendia joias para pagar advogados, o brilho dela opaco como ouro folheado. A minha mãe.
A minha mãe foi o golpe mais profundo. Após a sentença, ela se trancou na ala que lhe restava da mansão, quartos poeirentos com crucifixos e fotos amareladas do pai. Visitei-a uma vez, em junho, levando um buquê de camelias, aquelas flores traídas. Encontrei-a na cama, magra como uma santa asceta, os dedos artríticos entrelaçados no rosário. Porquê, Inês, murmurou, olhos turvos como o Tejo em névoa. Sentei-me ao lado, segurando a mão dela, fria, mas ainda com o cheiro de lavanda da sua loção. Porquê o beijo, mãe? Porquê roubar o meu futuro? Ela chorou então, lágrimas verdadeiras pela primeira vez, não as gotas calculadas de outrora. Eu tinha medo, filha. Medo de te perderes para os livros, para o mundo. Catarina era segura, mas tu. Tu voavas. O teu pai voou assim, para o mar, e eu fiquei sozinha. O acidente. A confissão veio aos pedaços, dívidas de jogo que ele escondera, o seguro inflado para salvá-las. Eu o empurrei para aquele barco, indiretamente. E depois, contigo, repeti o erro, empurrei-te para longe. O ódio derreteu um pouco, como gelo ao sol de Évora. Abracei-a, sentindo os ossos frágeis sob a camisola. Perdão não apaga, mãe. Mas talvez possamos recomeçar. Não foi fácil. Semanas de visitas, chás na varanda, histórias do passado, o namoro dela com o pai em festas de fado no colo, as noites em que meninava com canções de Nina Simone traduzidas. Beatriz veio também, aos poucos, fins de semana em Sintra, correndo pelos jardins com as pernas curtas, rindo enquanto eu lhe contava contos de princesas vingadoras. Tu és a fada má, tia? Perguntou uma vez, olhos inocentes. Ri. Não, sou a fada que aprende a ser boa. O meu quarto livro nasceu dessa primavera, Cinzas do Fado, uma redenção onde a narradora perdoa, mas não esquece. Lançado no Festival Literário de Sintra, sob as luzes de lanternas penduradas em árvores centenárias, vendeu como os anteriores, mas com críticas mais profundas. Inês amadurece, transformando veneno em elixir. Miguel apareceu no lançamento, sozinho, com um buquê de rosas selvagens. Orgulhoso de ti, disse, e pela primeira vez, acreditei. Não voltamos, feridas profundas não cicatrizam assim, mas trocamos números, por Beatriz. Catarina foi a mais lenta a curvar-se. Ligou em agosto, voz rouca de exaustão, o Francisco tem cólicas. Preciso de ajuda. Fui a Cascais, encontrei a casa imaculada mas vazia de alma, pilhas de fraldas, garrafas de leite, e ela, de pijama amarrotado, ninando o bebê. Eu errei, Inês, admitiu, enquanto o sol se punha na praia. Ciúme cego. Mas tu. Tu venceste sem me matar. Abracei-a, sentindo o cheiro de leite e lágrimas. Vencemos juntas, mana. Ou perdemos. A família reconstruiu-se, frágil como uma ponte romana após terremoto, jantares irregulares em Alfama, agora minha de novo, com bacalhau e debates acalorados sobre política e livros. A minha mãe melhorou, caminhando com bengala pelos mercados de Lisboa Factory, comprando tecidos para bordar de novo. Aprendi, filha, disse uma vez, enquanto cozíamos um tapete juntas. O amor não empurra, atrai. Eu escrevi mais, viajei para festivais em Porto e Faro, apaixonei-me por um editor de Évora, um homem quieto com riso fácil e mãos que cheiravam a tinta. Não casei, ainda, mas vivi, plenamente, como o Tejo flui para o mar, sinuoso, mas inexorável. Anos depois, naquela catedral onde tudo começara, reúne-nos para o batizado de um neto, filho de Beatriz, talvez. Olho para eles, rostos envelhecidos, mas sem o gelo do medo. Congelaram ao me ver, sim, mas o de gelo veio, lento como um fado que termina em esperança. Porque em Portugal, a vida é drama e redenção, traição e perdão, entrelaçados como videiras no Douro. E eu, Inês, narradora da minha própria saga, sei agora, a maior vingança é viver melhor que o ódio.